Olá, seja muito bem-vindo. Algumas vezes o que mais incomoda a ciência não é o que aparece, mas o que não aparece. É assim que entra em cena a Cloud 9, um novo objeto espacial diferente de qualquer outro achado até hoje, sem estrelas detectáveis e possivelmente dominado por matéria escura, colocando em xeque as teorias clássicas sobre o nascimento das galáxias e oferecendo uma oportunidade rara de explorar o universo invisível. Nossa intuição sempre buscou sinais claros, luz, forma, contorno. Aqui não há nada disso. Ainda assim, os dados apontam para algo real, massivo e organizado. Se a presença pode existir sem qualquer brilho, o quanto da realidade cósmica pode estar passando despercebido diante de nós? Ao longo dessa caminhada, vamos acompanhar como essa estrutura foi identificada, entender por que ela desafia os modelos tradicionais, atravessar o papel da matéria escura nessa história e sentir como essa descoberta força uma revisão profunda daquilo que acreditávamos compreender sobre o universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para iniciarmos esta jornada de entendimento, precisamos primeiro situar a nossa mente em um lugar muito distante, um ponto no espaço que desafia a nossa percepção comum de brilho e de forma. Vocês conseguem imaginar o que os cientistas sentiram quando, ao apontarem seus instrumentos para uma região densa e populosa do cosmos, encontraram um silêncio absoluto onde deveria haver o clamor de bilhões de estrelas? Estamos falando do aglomerado de Coma, uma verdadeira metrópole galáctica, situada a aproximadamente 300 milhões de anos-luz da nossa posição. Imaginem essa distância imensa, cada ano-luz representando trilhões de quilômetros, estendendo-se em um vazio que a mente humana mal consegue processar. Nesse cenário de abundância, onde milhares de galáxias brilham como joias incrustadas no tecido do espaço-tempo, algo muito estranho foi percebido. Os pesquisadores utilizavam uma ferramenta que funciona como os ouvidos da humanidade voltados para o céu, a Grande Matriz, um conjunto monumental de radiotelescópios que não busca a luz que os nossos olhos percebem, mas sim as ondas invisíveis emitidas pelos gases mais frios e antigos do universo. Foi através dessa escuta profunda que surgiu a Cloud 9. Vocês não acreditariam na perplexidade que tomou conta dos laboratórios quando os dados começaram a revelar a presença de uma nuvem massiva de hidrogênio neutro, flutuando solitária, sem qualquer rastro de luz estelar que a acompanhasse. Geralmente, onde existe gás nessa quantidade, a gravidade se encarrega de esmagar essa matéria, até que o primeiro átomo se funda, gerando o calor e o brilho de uma estrela. Mas na Cloud 9, o processo parece ter sido interrompido ou sequer iniciado de forma convencional. Essa estrutura é o que a ciência começou a chamar de galáxia escura, embora o termo pareça contraditório. Afinal, o que é uma galáxia, senão um conjunto de estrelas, planetas e poeira? A Cloud 9 nos obriga a expandir essa definição. Imaginem uma balsa imensa navegando por um oceano noturno, carregando um peso descomunal, mas sem uma única lanterna acesa para denunciar sua posição. O que mantém essa balsa coesa? O que impede que esse hidrogênio se disperse no vácuo intergaláctico? A resposta que surge e que deixa qualquer um incrédulo é a presença maciça de matéria escura. Os cálculos indicam que essa nuvem possui uma massa equivalente a bilhões de vezes a massa do nosso Sol, mas 99% dessa substância é invisível e não interage com a luz de nenhuma maneira conhecida. Vocês conseguem visualizar a estranheza desse cenário? Estamos diante de um objeto que possui o tamanho e a massa de uma galáxia anã, mas que se recusa a acender suas luzes. Isso coloca em xeque tudo o que acreditávamos saber sobre a evolução do cosmos desde que ele era um pequeno bebê, há mais de 13 bilhões de anos. De acordo com as teorias clássicas, a matéria escura deveria servir como um berço, uma estrutura gravitacional que atrai o gás e permite o nascimento das estrelas. No caso da Cloud 9, o berço está lá, denso e poderoso, mas o bebê, a luz estelar,
nunca chegou a chorar. É como se estivéssemos observando um fóssil de uma era em que as galáxias eram apenas promessas, um estado primordial de existência que não deveria ter sobrevivido até os dias de hoje de forma tão pura. A descoberta ocorreu de forma quase acidental, enquanto os astrônomos mapeavam as correntes de gás que fluem entre as galáxias do aglomerado de Coma. Eles esperavam encontrar pequenos filamentos, restos de colisões entre sistemas estelares, mas o que encontraram foi uma entidade autônoma e organizada. A Cloud 9 não parece ser um detrito de outra galáxia. Ela possui uma estrutura que sugere que ela se formou sozinha, isolada em seu próprio mistério. Vocês conseguem sentir o impacto disso para a física? Se objetos como este existem em abundância, o universo que nós percebemos através dos telescópios ópticos é apenas a ponta de um iceberg monumental. A maior parte da arquitetura do cosmos pode estar escondida nessas nuvens silenciosas, agindo como os verdadeiros pilares de sustentação de tudo o que conhecemos. A ausência de estrelas na Cloud 9 é o que a torna um laboratório natural perfeito. Em galáxias comuns como a nossa Via Láctea, o brilho das estrelas e a explosão de supernovas criam um ruído que dificulta o estudo direto da matéria escura. É como tentar ouvir o sussurro de alguém em meio a um concerto de rock. Na Cloud 9, o concerto nunca começou. O silêncio é absoluto. Isso permite que os cientistas analisem a influência da gravidade e do magnetismo sobre o hidrogênio neutro, sem as interferências térmicas e luminosas dos astros. É uma oportunidade rara de tocar, ainda que indiretamente, na substância que compõe a maior parte da realidade. Ao percorrermos a história dessa descoberta, percebemos que a Cloud 9 desafia a cronologia tradicional. Imaginem o universo primitivo, denso e quente, esfriando lentamente para permitir que os primeiros átomos se formassem. Naquela época, a matéria escura já estava lá, criando poços gravitacionais onde o gás se acumulava. A teoria nos diz que esses poços invariavelmente levariam à ignição das estrelas. Por que a Cloud 9 parou no meio do caminho? Seria ela uma falha no sistema ou uma prova de que existem caminhos evolutivos que ainda não compreendemos? Vocês ficariam maravilhados ao pensar que estamos olhando para um sobrevivente, um fragmento de um passado remoto que se manteve intacto, como uma bolha de tempo preservada em meio ao caos de um aglomerado de galáxias em expansão. Essa nuvem não é apenas um amontoado de gás. Ela é um aviso de que a nossa visão da realidade é limitada pelos nossos sentidos biológicos. Fomos moldados para perceber a luz, para buscar o calor do sol. Mas a Cloud 9 nos convida a entender a frieza e a escuridão como elementos fundamentais da criação. Ela flutua no aglomerado de Coma como uma sentinela invisível, lembrando-nos de que a matéria escura não é apenas um conceito matemático para ajustar equações, mas algo físico, tangível em sua influência e vasto em sua existência. Cada partícula de hidrogênio nessa nuvem está sendo segurada por mãos invisíveis, uma força que não brilha, mas que governa o destino de trilhões de quilômetros de espaço. Conforme aprofundamos o nosso entendimento sobre este objeto, percebemos que ele pode ser a chave para desvendar o que chamamos de universo invisível. Se a Cloud 9 for apenas o primeiro de muitos objetos semelhantes a serem descobertos, teremos que reescrever os livros didáticos. A ideia de que uma galáxia precisa de estrelas para ser considerada galáxia pode cair por terra, dando lugar a uma visão onde o gás e a matéria escura são os protagonistas silenciosos da história cósmica. Imaginem o quanto de conhecimento está guardado nessas regiões de sombra, esperando que a nossa tecnologia de rádio e as nossas teorias sobre a gravidade evoluam o suficiente para que possamos compreender a linguagem desse silêncio. Estamos apenas no início desta jornada de descoberta. A Cloud 9 é o nosso ponto de partida para um reino onde as leis da luz não se aplicam da mesma forma que conhecemos. É um convite para relaxar a nossa necessidade de ver para crer e começar a sentir a presença do que é oculto. A origem desse objeto está ligada às forças mais fundamentais que moldaram o cosmos desde o primeiro segundo após o início de tudo. Ao estudá-la, não estamos apenas olhando para uma nuvem distante, mas sim para o nosso próprio passado, para as raízes da estrutura que permitiu que, bilhões de anos depois,
nós pudéssemos estar aqui tentando decifrar os mistérios do infinito. Vocês conseguiriam imaginar o cotidiano de um objeto que habita as sombras mais profundas do espaço intergaláctico? Frequentemente, quando pensamos em vida ou em existência no universo, a nossa mente corre imediatamente para o brilho intenso das estrelas, para o calor das fornalhas nucleares e para o movimento frenético de planetas orbitando seus sóis. Mas a vivência da Cloud 9 é pautada por uma rotina de uma serenidade que deixaria vocês incrédulos. Imaginem um estado de ser onde o tempo parece não ter a mesma urgência que sentimos aqui na Terra. Lá no coração do aglomerado de Coma, a rotina desta nuvem monumental é definida pelo equilíbrio absoluto entre o frio extremo e a força invisível da gravidade. Não existem amanheceres, não existem estações e não há a radiação violenta que costuma varrer os sistemas solares comuns. É uma existência de pura paciência, uma permanência que se estende por bilhões de anos, sem que uma única faísca de luz interrompa a sua quietude. Vocês não acreditariam na densidade desse silêncio que permeia a Cloud 9. Para nós, a rotina é feita de sons, de luzes e de interações constantes. Para esta galáxia escura, a rotina é a manutenção de sua própria estrutura invisível. O hidrogênio neutro, que compõe a sua parte detectável, flutua em uma temperatura próxima ao zero absoluto, um estado de repouso tão profundo que as moléculas mal se movem. Vocês conseguem sentir a paz que emana de um lugar onde nada queima, nada explode e nada se consome em chamas. É uma forma de vida cósmica que se sustenta apenas pela presença. Enquanto as galáxias vizinhas estão ocupadas gerando novas estrelas e lançando jatos de energia pelo espaço, a Cloud 9 simplesmente permanece. Ela é como um monge em meditação profunda, no meio de uma metrópole barulhenta, perfeitamente integrada ao ambiente, mas totalmente voltada para o seu próprio interior intocado. Essa vivência silenciosa nos faz refletir sobre o que realmente significa existir. Muitas vezes, acreditamos que a importância de algo está ligada ao quanto ele brilha ou ao quanto ele se faz notar. A Cloud 9 nos ensina que a maior parte da realidade pode estar operando em um nível de sutileza que a nossa tecnologia apenas agora começa a tatear. Imaginem a pressão interna dessa nuvem, onde a matéria escura atua como um invólucro protetor, impedindo que o gás se disperse. É uma rotina de contenção. A matéria escura não brilha, não aquece, mas ela está lá, exercendo uma força constante e fiel. Isso deixaria vocês incrédulos. A maior parte da massa da Cloud 9 está em um estado de vigília permanente, segurando cada átomo de hidrogênio em seu lugar, garantindo que a nuvem mantenha sua forma mesmo sem o esqueleto sólido de estrelas para sustentá-la. Vocês conseguiriam imaginar como seria atravessar essa estrutura? Se pudéssemos sentir o ambiente da Cloud 9, perceberíamos uma calma que desafia a nossa compreensão biológica. Não haveria o vento solar, não haveria a pressão da luz estelar empurrando a poeira. Seria como mergulhar em um oceano de pura potencialidade. A rotina aqui é a da espera. É como se a nuvem estivesse guardando um segredo que o universo ainda não está pronto para ouvir. Os átomos de hidrogênio, espalhados de forma tão tênue, percorrem caminhos lentos e majestosos, guiados por marés gravitacionais que levam milhões de anos para completar um único ciclo. Para um observador humano, pareceria que nada está acontecendo, mas para o cosmos esse é o ritmo natural das coisas fundamentais. É o pulsar lento de um coração que não tem pressa de chegar ao fim. A relação da Cloud 9 com o seu entorno no aglomerado de Coma também é uma forma de rotina fascinante. Ela está imersa em um banho de gás quente que preenche o espaço entre as galáxias, um meio denso e turbulento. No entanto, ela consegue manter a sua integridade. Vocês ficariam maravilhados ao entender que, mesmo sendo tão leve e sem o peso de um núcleo estelar, ela não é destruída pelas forças de maré das galáxias gigantes ao seu redor. Existe uma harmonia invisível que permite que este objeto diferente de qualquer outro continue sua trajetória solitária. É uma lição de resiliência sem esforço. A Cloud 9 não luta contra o ambiente. Ela flui através dele, protegida pelo seu halo de matéria escura que funciona como um escudo silencioso
contra as tempestades de radiação que assolam o aglomerado. Muitas vezes, a nossa própria rotina nos impede de perceber as forças invisíveis que nos sustentam. O ar que respiramos, a gravidade que nos mantém no chão, o campo magnético que nos protege do sol. Tudo isso é invisível, mas é o que permite a nossa vida. A Cloud 9 é a personificação macroscópica dessa verdade. Ela vive da fundação, não da superfície. Ela existe na base do que chamamos de realidade física. Vocês conseguiriam imaginar o que os cientistas sentem ao monitorar esses dados noite após noite? Eles estão, na verdade, ouvindo o sussurro de algo que não quer ser notado. A rotina dos pesquisadores tornou-se uma busca por irregularidades no nada. Um esforço para compreender como o vazio pode ter tanto peso e tanta história. Cada novo dado coletado é como um verso de um poema escrito em uma linguagem que não usa luz, apenas massa e presença. A rotina da Cloud 9 também nos convida a repensar a nossa conexão com o universo quando ele era apenas um bebê. Naquela época primordial, tudo era mais parecido com essa nuvem, denso, escuro e cheio de promessas. Ao estudarmos o modo de vida desse objeto, estamos, de certa forma, olhando para a infância da própria matéria. É um estado de pureza que a maioria das galáxias perdeu ao acender suas primeiras luzes. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que, enquanto nós evoluímos, criamos civilizações e exploramos os céus, a Cloud 9 permaneceu quase inalterada, mantendo o mesmo ritmo de existência desde o amanhecer dos tempos. Ela é um lembrete vivo, ou melhor, um lembrete existente, de que a evolução não precisa ser rápida ou barulhenta para ser significativa. Vocês conseguem sentir a profundidade dessa constatação? A rotina cósmica não é composta apenas de eventos catastróficos, como colisões de galáxias ou supernovas devoradoras de mundos. A maior parte do universo vive assim como a Cloud 9, em um estado de fluxo suave, de baixa energia e de imensa estabilidade. É um equilíbrio que sustenta o todo. Se as galáxias brilhantes são as flores do jardim cósmico, objetos como a Cloud 9 são as raízes e o solo, ocultos sob a superfície, mas indispensáveis para que o jardim exista. A vivência desse tema nos transporta para um lugar de humildade, onde reconhecemos que a nossa visão, baseada na luz, é apenas uma pequena janela para um edifício vasto e escuro, cheio de cômodos que nunca foram iluminados, mas que estão repletos de significado. Nesta caminhada mental pela rotina do invisível, começamos a perceber que a Cloud 9 não é uma anomalia isolada, mas talvez um exemplo de um modo de vida muito comum no cosmos profundo. Imaginem quantos bilhões de objetos semelhantes podem estar flutuando agora mesmo, entre as galáxias que conseguimos identificar. Eles formam uma rede de silêncio que conecta tudo o que brilha. A rotina dessas galáxias escuras é o que mantém a estrutura do universo em grande escala. Sem o peso silencioso dessas nuvens e da matéria escura que as governa, as galáxias brilhantes seriam arremessadas para longe, dispersando-se no vazio sem rumo. É o invisível que dá ordem ao visível. Isso deixaria vocês incrédulos, pois a nossa segurança cósmica depende de entidades que nem sequer sabíamos que existiam até muito pouco tempo atrás. Ao final desta reflexão sobre a vivência da Cloud 9, convido vocês a sentirem o próprio peso sobre o local onde descansam. Assim como a matéria escura segura a Cloud 9, existem forças que nos abraçam e nos sustentam a cada segundo. A jornada por este objeto é uma jornada para o âmago da nossa própria existência silenciosa. Vamos entender que não há necessidade de pressa, pois o universo levou bilhões de anos para moldar essa nuvem, e ele tem todo o tempo do mundo para nos guiar por entre os seus mistérios. O cotidiano da Cloud 9 é a prova de que a paz não é a ausência de ação, mas a presença de um equilíbrio perfeito que nada pode abalar. É sob este manto de tranquilidade e mistério que continuamos a nossa exploração, deixando que a ciência nos ensine a valorizar o que não se vê, mas que se sente com toda a força do ser. Para compreendermos como algo totalmente oculto aos nossos olhos pode ser identificado, precisamos primeiro entender que a nossa biologia nos deu ferramentas limitadas para perceber a vastidão da realidade. Vocês conseguem imaginar como seria se pudéssemos ouvir o calor
ou sentir o peso de um pensamento. A ciência moderna funciona exatamente dessa maneira, criando extensões para os nossos sentidos que nos permitem perceber o que o silêncio da luz tenta esconder. A descoberta da Cloud 9 não aconteceu através de lentes de vidro que captam o brilho das estrelas, mas sim através de ouvidos monumentais voltados para o céu profundo. Imaginem grandes antenas, como cálices de aço voltados para o infinito, situadas em vales remotos, onde o silêncio terrestre é tão absoluto que se pode quase sentir a pulsação da Terra. Foi em um desses lugares, nas montanhas da Virgínia Ocidental, no observatório de Green Bank, que os primeiros sussurros desse objeto foram captados. Vocês ficariam incrédulos ao saber que existe uma região chamada Zona de Silêncio de Rádio, onde aparelhos celulares, redes sem fio e até mesmo fornos de micro-ondas são estritamente proibidos. Esse isolamento é necessário porque os sinais que os astrônomos procuram são tão fracos que qualquer interferência humana seria como o rugido de um motor de avião abafando o bater de asas de uma borboleta. Ali o telescópio de Green Bank, uma estrutura mais alta que a Estátua da Liberdade e composta por milhares de painéis de alumínio, trabalha em uma frequência muito específica. Ele não busca a luz, ele busca a canção do hidrogênio. Vocês conseguem imaginar que cada átomo de hidrogênio no universo, o elemento mais simples e abundante de todos, emite uma vibração constante e rítmica? É o que os cientistas chamam de linha de 21 centímetros. É um pulso de rádio tão sutil que viaja por bilhões de anos sem ser alterado, carregando consigo a assinatura de onde veio e a que velocidade está se movendo. Ao sintonizarem seus receptores para essa frequência de 21 centímetros, os pesquisadores começaram a perceber uma anomalia no aglomerado de Coma. Imaginem a surpresa deles ao detectar uma massa imensa de gás hidrogênio que se movia de forma organizada, como se estivesse presa em uma armadilha gravitacional, mas sem que houvesse nenhuma estrela por perto para justificar aquela união. Vocês não acreditariam na paciência necessária para essa busca. Não é um clique instantâneo. É um processo de escuta que dura semanas, meses, acumulando dados bit a bit, até que o ruído do fundo do espaço seja filtrado e a verdadeira forma da nuvem comece a se revelar na mente dos computadores. Eles não estavam vendo uma imagem. Eles estavam sentindo a presença de um fantasma através do seu hálito de hidrogênio. Mas a escuta do rádio era apenas metade do mistério. O que realmente deixou os cientistas perplexos foi o cálculo da massa. Vocês conseguem imaginar como pesamos algo que está a 300 milhões de anos-luz de distância e que não emite luz? A resposta está na dança da gravidade. Ao analisarem a velocidade com que o hidrogênio na Cloud 9 estava girando e se movendo, os astrônomos perceberam que o gás sozinho não tinha peso suficiente para se manter unido. Pelas leis da física tradicional, aquela nuvem deveria ter se dispersado no vazio há muito tempo, espalhando seus átomos como fumaça ao vento. No entanto, ela permanecia ali, firme, coesa e massiva. Isso só poderia significar uma coisa. Havia algo ali que não era hidrogênio, algo que não emitia ondas de rádio e que certamente não emitia luz. Este é o momento em que a gravidade se torna o nosso sentido mais profundo. Vocês ficariam incrédulos se pudessem sentir a tensão invisível que mantém a Cloud 9 em seu lugar. Os cálculos indicaram que para manter aquele gás unido, o objeto precisaria ter uma massa de bilhões de sóis. No entanto, o hidrogênio visível representava apenas uma fração minúscula dessa massa. O restante, a vasta maioria de 99%, era a matéria escura. Imaginem um cenário onde vocês sentem o peso de uma montanha sobre os seus ombros, mas ao estenderem as mãos, não tocam em nada além de ar frio. É essa a natureza da Cloud 9. Os mecanismos de busca não encontraram uma galáxia de estrelas. Eles encontraram um poço gravitacional imenso, uma depressão no tecido do espaço-tempo que estava preenchida por algo que a ciência ainda não consegue nomear completamente, mas que exerce uma autoridade absoluta sobre a matéria comum. Vocês conseguem imaginar o nível de detalhamento técnico que esses instrumentos alcançam? Eles conseguem medir a temperatura do gás e perceber que ele está tão frio que as estrelas jamais poderiam ter se formado ali. Em uma galáxia comum,
O calor das estrelas agita o gás, criando turbulências que podem ser sentidas pelos telescópios. Na Cloud 9, o gás está em um estado de repouso quase perfeito, permitindo que a matéria escura dite todas as regras. Foi através dessa pureza que os cientistas entenderam que estavam diante de algo diferente de qualquer outro achado até hoje. Eles não estavam apenas olhando para uma nuvem de gás. Eles estavam tateando a estrutura fundamental do universo invisível, usando a gravidade como uma bengala em um quarto escuro. A jornada para encontrar a Cloud 9 nos ensina sobre a importância de saber ouvir o que o silêncio tem a dizer. Muitas vezes em nossa própria existência, buscamos apenas os sinais óbvios, as luzes brilhantes e os grandes eventos. Mas a verdade profunda, a estrutura que sustenta a nossa vida, geralmente opera na frequência do invisível. Imaginem o que os pesquisadores sentiram ao perceberem que o vazio que eles estavam estudando era, na verdade, um dos objetos mais massivos e importantes do aglomerado. Foi uma mudança de paradigma. Eles pararam de buscar o que brilha para começar a entender o que pesa. Essa transição mental é o que nos permite avançar para as fronteiras do conhecimento, onde a luz termina e a verdadeira compreensão começa. Vocês ficariam maravilhados ao pensar na precisão desses radiotelescópios. Eles captam fótons que têm menos energia do que o bater de asas de um mosquito, e ainda assim conseguem reconstruir a história de uma galáxia inteira. A Cloud 9 foi identificada através de uma técnica chamada interferometria, onde vários telescópios trabalham juntos para criar um ouvido virtual do tamanho de quilômetros. É como se a humanidade estivesse unindo as mãos para criar um sensor gigante, capaz de sentir a vibração mais tênue do cosmos. Essa união de esforços é o que nos permite atravessar a barreira da percepção comum e descobrir que o universo invisível é muito mais populoso e estruturado do que jamais ousamos imaginar. Ao percorrer os detalhes desses mecanismos de busca, somos levados a um estado de profunda contemplação. Percebemos que o universo não esconde os seus segredos por malícia, mas sim porque a nossa linguagem sensorial ainda é primitiva. A Cloud 9 estava lá o tempo todo, flutuando no aglomerado de coma, desde quando o universo era um bebê, aguardando que desenvolvêssemos a sensibilidade necessária para notar a sua presença. Ela não é um fantasma. Nós é que estávamos cegos para a sua realidade. Agora que aprendemos a ouvir a linha de 21 centímetros e a sentir o puxão da gravidade sem a necessidade da luz, uma nova janela se abriu. Não vamos mais olhar para o céu e ver apenas pontos brilhantes. Vamos imaginar a rede vasta e pesada de matéria escura que conecta cada um desses pontos, formando o verdadeiro mapa da criação. Vocês conseguem sentir como esse conhecimento nos acalma? Saber que existe uma ordem invisível, uma estrutura que mantém o equilíbrio mesmo onde não há luz, traz uma sensação de segurança cósmica. A Cloud 9 é a prova de que nada no universo está verdadeiramente perdido ou disperso. Tudo é segurado por mãos gravitacionais. Tudo emite sua canção, mesmo que seja em frequências que ainda estamos aprendendo a captar. A ciência, ao criar esses mecanismos de busca, está na verdade nos ensinando a ser mais atentos, mais pacientes e mais abertos ao mistério. Ao fecharmos os olhos e relaxarmos, podemos quase imaginar o som rítmico do hidrogênio neutro viajando pelo vácuo, atravessando as eras para nos contar que no fundo da escuridão existe uma massa de possibilidades esperando para ser compreendida. Essa busca pela Cloud 9 é, em última análise, uma busca pela nossa própria origem. Se o universo invisível é o berço de tudo o que conhecemos, entender como detectá-lo é o primeiro passo para entendermos de onde viemos. Os cientistas que operam esses telescópios monumentais são como sentinelas do desconhecido, traduzindo o silêncio em dados e os dados em poesia científica. Vocês não acreditariam no quanto de beleza existe em um gráfico de rádio, quando se entende que cada curva e cada pico representa a existência de bilhões de toneladas de matéria que desafiam a nossa visão de mundo. A Cloud 9 é o nosso guia nessa nova forma de perceber a realidade, uma bússola de gravidade e silêncio que nos conduz suavemente para o coração do universo invisível, onde a luz não é necessária para que a verdade se manifeste.
Ao continuarmos nossa jornada pelo entendimento da Cloud 9, somos convidados a mergulhar em um conceito que desafia a lógica dos nossos sentidos mais básicos. Vocês conseguiriam imaginar que tudo o que já tateamos, sentimos ou percebemos através do brilho das estrelas representa apenas uma fração minúscula da realidade total? Vocês ficariam incrédulos ao saber que cerca de 95% de tudo o que compõe o cosmos é completamente imperceptível aos instrumentos que dependem da luz. É o que a ciência chama de universo invisível, um reino vasto e silencioso onde a matéria comum, essa que forma o nosso corpo, os planetas e as galáxias brilhantes, é apenas uma convidada minoritária. Imaginem uma imensa tapeçaria, onde apenas alguns fios dourados emitem um brilho tênue, enquanto toda a estrutura de sustentação, o tecido que mantém os fios no lugar e a própria moldura permanecem em uma escuridão absoluta. Essa percepção de que existe algo além do que a luz revela mudou para sempre a nossa posição no cosmos. Durante milênios, a humanidade acreditou que o universo era composto apenas por aquilo que podíamos observar sob o manto da noite. Mas a descoberta de objetos como a Cloud 9 nos força a entender que somos como passageiros em um navio navegando em um oceano noturno, onde apenas a espuma das ondas é percebida, enquanto as profundezas abissais permanecem ocultas. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de descobrir que a maior parte da massa que governa o movimento das galáxias não possui forma, não emite calor e não interage com a radiação eletromagnética? É um conceito que nos transporta para um estado de humildade profunda, pois revela que estamos apenas começando a ler as primeiras páginas de um livro monumental, cujas letras foram escritas com uma tinta que não reflete o brilho. O universo invisível é dividido em dois grandes mistérios: a matéria escura e a energia escura. Vocês não acreditariam na escala de influência dessas forças. A matéria escura, que compõe cerca de 27% do todo, atua como o andaime gravitacional do universo. É ela que permite que estruturas como a Cloud 9 se mantenham unidas, funcionando como uma cola invisível que impede que as galáxias se despedacem em sua rotação frenética. Sem essa presença silenciosa, o universo, quando era apenas um bebê, jamais teria conseguido organizar a matéria comum para formar as primeiras estrelas. Imaginem o caos de um espaço sem essa fundação. As partículas de hidrogênio estariam dispersas de forma tão tênue que a gravidade da matéria visível sozinha não teria força suficiente para criar os berços de luz que hoje percebemos no céu. Já a energia escura é um enigma ainda mais profundo, representando aproximadamente 68% de toda a composição cósmica. Enquanto a matéria escura tenta unir e estruturar, a energia escura parece ser uma propriedade do próprio espaço que impele tudo para fora, acelerando a expansão do universo de uma maneira que deixa os físicos e astrônomos em um estado de constante fascínio e perplexidade. Vocês conseguem sentir a tensão poética dessa realidade? O universo invisível é um palco onde ocorre uma luta silenciosa entre o desejo de união da gravidade e o impulso de afastamento do vácuo. Nós existimos no equilíbrio frágil dessa dança, em um momento da história cósmica onde ainda é possível perceber o brilho de galáxias distantes antes que a energia escura as afaste para além do nosso alcance perceptivo para sempre. A compreensão desse universo invisível nos faz repensar a própria natureza da substância. Fomos ensinados a acreditar que a matéria é algo sólido, algo que ocupa lugar no espaço e que pode ser iluminado. Mas a Cloud 9 nos prova que a matéria pode ser densa e real, sem nunca se manifestar visualmente. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que, neste exato momento, trilhões de partículas de matéria escura podem estar atravessando o seu corpo sem causar o menor impacto, sem que você sinta qualquer pressão ou calor. Elas são como fantasmas que habitam uma dimensão de existência paralela, compartilhando o mesmo espaço físico conosco, mas operando sob regras que a nossa biologia não foi projetada para entender. É uma convivência silenciosa e eterna. Essa jornada pelo invisível nos leva a questionar como a vida e a consciência se encaixam em um cosmos tão estranho. Se a maior parte da realidade é composta por algo que não podemos tocar,
O que isso diz sobre a nossa importância? Longe de nos sentirmos pequenos, essa descoberta nos conecta a algo muito maior. Somos a parte do universo que desenvolveu a capacidade de tatear o invisível através da razão e da imaginação. Ao estudarmos a Cloud 9, estamos usando a nossa consciência para iluminar, não com fótons, mas com entendimento, as regiões mais remotas e ocultas da criação. Vocês conseguem imaginar a beleza de ser a ponte entre o que brilha e o que permanece na sombra? É uma responsabilidade monumental e, ao mesmo tempo, um conforto imenso. Ao percorrermos mentalmente os espaços vazios entre as galáxias, começamos a perceber que o vácuo não é realmente vazio. Ele está repleto de potencialidade e de uma arquitetura que sustenta cada átomo do nosso ser. A Cloud 9 é apenas a ponta de um iceberg que se estende por todo o horizonte cósmico. Imaginem o universo invisível como uma rede neural imensa, onde cada filamento de matéria escura conecta grandes aglomerados de galáxias em uma estrutura que a ciência chama de teia cósmica. Essa teia é o sistema circulatório do universo, o caminho por onde a matéria fluiu desde o início dos tempos para criar a complexidade que hoje nos permite estar aqui, respirando e sentindo. Vocês não acreditariam na paciência necessária para mapear essa rede invisível. Os cientistas utilizam o efeito de lentes gravitacionais, onde a massa do universo invisível curva a trajetória da luz de galáxias ainda mais distantes, criando distorções que funcionam como lupas cósmicas. É como se estivéssemos tentando compreender a forma de um vidro transparente, através da maneira como ele altera a imagem do que está atrás dele. Essa técnica nos permite sentir a presença de montanhas de matéria escura, onde antes pensávamos haver apenas o nada. É um trabalho de tradução, onde a distorção se torna informação e o silêncio se torna conhecimento. Esta caminhada pelo universo invisível nos convida a um estado de relaxamento profundo, pois nos ensina que não precisamos ter todas as respostas para estarmos seguros. O cosmos possui uma estrutura de suporte que operou perfeitamente por bilhões de anos, muito antes de surgirmos, e continuará operando muito depois de partirmos. A Cloud 9 é um lembrete de que existe uma inteligência física no universo, uma ordem que não depende do nosso reconhecimento para existir. Ao fecharmos os olhos e imaginarmos essa vastidão escura e acolhedora, podemos sentir o peso dessa segurança cósmica nos abraçando, como se o próprio universo invisível fosse um berço infinito onde tudo o que existe encontra o seu lugar. Conforme avançamos em nosso entendimento, percebemos que o invisível não é sinônimo de ausência, mas sim de uma presença fundamental. A Cloud 9 desafia as teorias clássicas justamente porque ela existe na fronteira entre o que conhecemos e o que apenas começamos a imaginar. Ela é uma embaixadora de um reino que não se curva às leis da luz estelar. Vamos entender que a nossa busca pela verdade científica é, na verdade, um esforço para nos tornarmos sensíveis ao que sempre esteve lá. O universo invisível é a nossa casa maior, o oceano onde as galáxias são apenas pequenas ilhas de luz, flutuando em uma imensidão de mistério e estabilidade. Para compreendermos a verdadeira natureza da Cloud 9, precisamos de mergulhar nas profundezas do que a ciência chama de matéria escura. Vocês conseguiriam imaginar a existência de algo que possui um peso monumental, que governa o movimento de galáxias inteiras, mas que se recusa terminantemente a interagir com a luz? Vocês ficariam incrédulos ao saber que, embora passemos a vida inteira a sentir o calor do Sol e a admirar o brilho das estrelas, a luz é apenas um detalhe estético num universo governado por sombras pesadas e silenciosas. A matéria escura é o verdadeiro esqueleto do cosmos, o andaime invisível sobre o qual toda a matéria que conhecemos foi construída e organizada. Sem ela, o universo que percebemos seria como um edifício sem fundações, destinado a desmoronar-se e a dispersar-se no vácuo infinito. A história deste mistério começou a ser escrita há muito tempo, quando os astrônomos começaram a perceber que as contas da gravidade simplesmente não batiam. Vocês não acreditariam na confusão que tomou conta dos observatórios no ano de 1933, quando um astrofísico chamado Fritz Zwicky
percebeu que as galáxias no aglomerado moviam-se com uma rapidez assustadora. Pela quantidade de estrelas que ele conseguia detetar através dos seus instrumentos, as galáxias deveriam ter sido arremessadas para fora do aglomerado, como se fossem passageiros sem cinto de segurança num carrossel a girar demasiado depressa. No entanto, elas permaneciam unidas, presas por um laço invisível e poderoso. Zwick chamou a isso de matéria escura, mas naquela época, muitos acreditaram que era apenas um erro de observação. Foi necessário esperar décadas até que a nossa compreensão da realidade fosse forçada a mudar de forma definitiva. Décadas depois, uma investigadora brilhante chamada Vera Rubin percebeu algo semelhante ao analisar a rotação das galáxias individuais. Imaginem que vocês estão a rodar uma corda com um peso na ponta. Quanto mais depressa rodam, mais força têm de fazer para segurar a corda. Rubin percebeu que as estrelas nas bordas externas das galáxias moviam-se tão depressa quanto as estrelas perto do centro. Para que isso fosse possível, a galáxia teria de possuir muito mais massa do que aquela que a luz das estrelas revelava. Vocês ficariam incrédulos ao imaginar que as galáxias não são apenas os pontos brilhantes que vemos, mas sim imensas esferas de matéria escura, dentro das quais as estrelas são apenas pequenos ornamentos luminosos. A Cloud 9 é a prova máxima desta teoria, pois é uma estrutura onde o ornamento, as estrelas, simplesmente não existe, deixando apenas a estrutura pura e bruta da matéria escura à nossa frente. Mas o que é, afinal, esta substância que desafia a nossa visão? A matéria escura não é feita de átomos, protões ou eletrões como o nosso corpo. Se fosse, ela emitiria, absorveria ou refletiria luz de alguma forma. Vocês conseguiriam imaginar uma partícula que atravessa uma parede de chumbo com a mesma facilidade com que o pensamento atravessa o silêncio? A ciência acredita que a matéria escura pode ser composta por partículas massivas de interação fraca, entidades que possuem massa e gravidade, mas que são indiferentes a todas as outras forças da natureza. Elas não sentem o calor, não sentem a eletricidade e não colidem umas com as outras. Elas habitam um reino de existência tão subtil que podem estar a atravessar a palma da vossa mão neste exato momento, aos milhares, sem que vocês sintam sequer uma leve pressão. A Cloud 9 oferece-nos uma oportunidade rara de investigar esta substância sem a interferência do brilho estelar. Imaginem que estão a tentar estudar a forma de uma escultura de vidro dentro de uma sala cheia de holofotes e fumo. Seria muito difícil perceber os detalhes da superfície, mas na Cloud 9, os holofotes foram apagados. O que resta é o silêncio e a presença pura da gravidade. Ao analisarmos como esta nuvem de hidrogênio neutro é mantida coesa, estamos a medir diretamente a mão da matéria escura. Vocês ficariam maravilhados ao pensar que esta substância invisível representa cerca de 27% de tudo o que existe no universo, enquanto a matéria comum, tudo o que forma as montanhas, os oceanos e as pessoas, representa apenas uns escassos 5%. Somos uma minoria numa imensidão governada pelo oculto. Esta proporção deixaria qualquer pessoa incrédula. Significa que a maior parte da história do universo foi escrita por algo que não podemos ler com os nossos olhos. A matéria escura atuou como a primeira arquiteta do cosmos, logo após o grande início, quando o universo era apenas um bebê. Naquela época, a matéria escura formou poços gravitacionais profundos. Como o hidrogênio e o hélio eram atraídos por esses poços, eles começaram a acumular-se e a formar as primeiras estruturas. A matéria escura foi o berço. Em lugares como a Via Láctea, o gás acumulado foi suficiente para acender as estrelas. Na Cloud 9, por razões que ainda estamos a tentar compreender, o berço permaneceu vazio de luz, mas cheio de significado. É como se estivéssemos a observar a planta original de uma galáxia, antes de qualquer construção ser iniciada. Vocês conseguem sentir a escala de tempo que isto envolve? A matéria escura é eterna e estável. Enquanto as estrelas nascem, brilham intensamente e morrem em explosões violentas de supernovas, a matéria escura permanece inalterada. Ela não se consome, não se desgasta e não envelhece. Ela é a constante que garante que a estrutura do universo em grande escala
permaneça intacta ao longo de bilhões de anos. A Cloud 9 é um testemunho dessa estabilidade. Ela flutua há eras no aglomerado de Coma, mantendo a sua forma e o seu peso, indiferente às mudanças que ocorrem nas galáxias vizinhas. É uma lição de paciência cósmica que nos convida a relaxar e a confiar na ordem fundamental das coisas. A rede de matéria escura estende-se muito além das galáxias individuais. Os cientistas descobriram que o universo está organizado numa gigantesca teia cósmica, composta por filamentos imensos de matéria escura que conectam todos os aglomerados de galáxias. Imaginem uma teia de aranha tridimensional que preenche todo o espaço, onde as galáxias brilhantes são apenas as gotas de orvalho presas nos fios. A Cloud 9 pode ser um nó nessa teia que nunca chegou a capturar luz suficiente para se tornar visível. Ao percorrermos mentalmente estes filamentos, percebemos que nada no universo está verdadeiramente isolado. Existe uma conectividade invisível, um sistema nervoso de gravidade que comunica a posição e o destino de cada partícula no vácuo. A busca por detetar a matéria escura diretamente em laboratórios na Terra é um dos maiores desafios da física moderna. Cientistas constroem detetores imensos em minas profundas, quilômetros abaixo da superfície, para se protegerem da radiação cósmica e tentarem captar o impacto de uma única partícula de matéria escura. Até agora, o silêncio continua. Mas a Cloud 9 já nos deu a resposta que procurávamos. Ela existe, ela tem peso e ela governa a matéria. Vocês conseguiriam imaginar a emoção de um cientista ao perceber que a prova de que tanto precisa está ali, flutuando silenciosamente no céu, acessível apenas através da paciência e da tecnologia de rádio? A natureza não nos dá as respostas de forma direta. Ela exige que aprendamos a ler nas entrelinhas da escuridão. Ao contemplarmos o papel da matéria escura, somos levados a um estado de profunda reflexão sobre o nosso próprio lugar no mundo. Frequentemente, valorizamos apenas o que é visível, o que é barulhento e o que é imediato. Mas o universo ensina-nos, através da Cloud 9, que a força mais importante é aquela que sustenta em silêncio. A matéria escura não pede reconhecimento, não emite luz para ser admirada, mas sem ela, a beleza das estrelas nunca teria existido. É uma metáfora poderosa para a nossa própria vida. As influências mais profundas que nos moldam, as memórias que nos sustentam e os laços que nos mantêm unidos são muitas vezes invisíveis aos olhos de quem nos observa de fora. Imaginem a vastidão de um oceano de matéria escura, calmo e profundo, onde a luz das galáxias é apenas o brilho do plâncton na superfície. A Cloud 9 convida-nos a mergulhar nessas profundezas, a abandonar a necessidade de clareza visual e a sentir a segurança do peso gravitacional que nos rodeia. Estamos seguros porque o universo possui este andaime invisível. Não há risco de nos perdermos no vazio, pois a teia cósmica segura cada átomo no seu devido lugar. Ao sentirem o vosso corpo pesado sobre a cama ou sobre o local onde descansam, pensem que essa mesma gravidade é a que mantém a Cloud 9 unida. É a mesma força, a mesma lei, operando em escalas diferentes, ligando o vácuo intergaláctico à vossa própria existência. A jornada pela matéria escura é, portanto, uma jornada em direção à verdade fundamental de que a realidade é muito mais rica e complexa do que os nossos olhos permitem perceber. Vamos entender que a escuridão não é um vazio, mas sim um reservatório de estrutura e de possibilidade. A Cloud 9 é o farol que aponta para este reino oculto, lembrando-nos de que a ciência é a arte de ver o invisível. Ao continuarmos a nossa caminhada, deixamos para trás o medo do desconhecido e abraçamos a tranquilidade de saber que estamos imersos num universo que é, na sua maior parte, estável, silencioso e acolhedor. O silêncio da matéria escura não é uma ausência de som, mas sim a música de fundo da criação, uma harmonia de gravidade que ressoa por toda a eternidade. Se a matéria escura é o abraço que mantém o universo unido, existe uma força oposta, ainda mais misteriosa e vasta, que atua como um sopro constante sobre o tecido da realidade. Vocês conseguem imaginar uma energia que não pertence aos objetos, mas ao próprio vazio? Frequentemente pensamos no espaço como um palco inerte, um local onde as coisas acontecem,
um simples receptáculo para a matéria e para a luz. Mas a ciência descobriu algo que deixaria vocês incrédulos. O próprio vácuo possui uma energia intrínseca, uma pressão silenciosa que está, neste exato momento, empurrando cada galáxia para longe de suas vizinhas. É o que chamamos de energia escura, a entidade mais abundante e, ao mesmo tempo, a mais enigmática de todo o cosmos. Imaginem que vocês estão em um imenso salão de baile, onde o chão, as paredes e o teto estão constantemente se expandindo, aumentando a distância entre as pessoas de forma tão suave que é quase impossível perceber, exceto pelo fato de que o horizonte parece estar cada vez mais longe. Vocês não acreditariam na reviravolta que ocorreu no entendimento humano no final do século XX, mais especificamente no ano de 1998. Até aquele momento, a maioria dos cientistas acreditava que a expansão do universo, iniciada quando ele era apenas um bebê, estava diminuindo de ritmo devido à atração gravitacional de toda a matéria. A lógica era simples. Assim como uma pedra lançada para cima perde velocidade conforme a gravidade da Terra a puxa de volta, o universo deveria estar freando. No entanto, ao analisarem o enfraquecimento rítmico de estrelas distantes que explodiam no fim de suas vidas, os pesquisadores perceberam algo que desafiava qualquer intuição. O universo não estava freando, ele estava acelerando. Vocês conseguem sentir o impacto dessa constatação? É como se lançássemos uma pedra ao céu e, em vez de cair ou desacelerar, ela começasse a subir cada vez mais rápido, movida por um impulso invisível. Essa aceleração é causada pela energia escura. Enquanto a matéria escura da Cloud 9 tenta manter o gás e a poeira agrupados em estruturas coesas, a energia escura trabalha na escala do todo, esticando o próprio espaço entre os grandes aglomerados de galáxias. Vocês ficariam incrédulos ao saber que esta força representa aproximadamente 68% de toda a densidade do universo. Se somarmos isso aos 27% da matéria escura, percebemos que 95% de tudo o que existe é algo que não podemos compreender através da luz. A energia escura é o mestre silencioso do destino cósmico. Ela não se acumula em nuvens como o hidrogênio, nem forma halos como a matéria escura. Ela é onipresente, uniforme e constante, preenchendo cada centímetro cúbico do vácuo com uma determinação inabalável. Vocês conseguem imaginar o que isso significa para o futuro da Cloud 9 e de todas as outras galáxias? Vivemos em um universo que está se tornando cada vez mais vazio e solitário. A energia escura atua como um motor que cria mais espaço a cada segundo. E quanto mais espaço existe, mais energia escura há para empurrar, gerando um ciclo de expansão acelerada que parece não ter fim. Imaginem um cenário daqui a bilhões e bilhões de anos, onde a distância entre os aglomerados de galáxias será tão imensa que a luz de uma nunca mais conseguirá alcançar a outra. Se houvesse observadores naquele futuro remoto, eles olhariam para o céu e não sentiriam a presença de nada além do seu próprio sistema estelar. O universo visível se encolheria até desaparecer na escuridão, restando apenas o silêncio absoluto e o domínio total da energia escura. Esta perspectiva de um grande congelamento é a conclusão mais aceita pela física moderna sobre o fim de tudo. Ao contrário de uma explosão violenta, o destino final parece ser um adormecer profundo e frio. Vocês ficariam maravilhados e, ao mesmo tempo, melancólicos ao pensar que a Cloud 9, com toda a sua massa invisível, acabará isolada em um vazio tão vasto que a própria noção de vizinhança cósmica perderá o sentido. É uma lição sobre a impermanência e sobre a escala monumental do tempo. O que a energia escura faz é esticar a eternidade, diluindo a matéria até que cada átomo se sinta sozinho no infinito. No entanto, há uma beleza profunda nessa solidão, pois ela é o resultado de uma força que é a expressão mais pura do próprio espaço. Mas de onde vem essa força? Os físicos acreditam que a energia escura pode ser uma propriedade fundamental do vácuo, o que Albert Einstein chamou um dia de constante cosmológica. Vocês não acreditariam que o maior gênio do século XX chegou a considerar essa ideia um erro, apenas para que a ciência moderna provasse, décadas depois,
que ele estava no caminho certo. A energia escura sugere que o nada não é realmente nada. O vácuo é fértil, carregado de uma pressão que molda a geometria do universo. Imaginem o tecido do espaço como uma membrana elástica que possui uma vontade própria de se expandir. Cada vez que uma partícula desaparece ou o espaço se torna mais vazio, essa pressão se manifesta, ditando o ritmo da dança das galáxias. Ao percorrermos os mistérios da energia escura, percebemos que ela é a contraparte perfeita para a história da Cloud 9. Enquanto o objeto que estamos estudando é um monumento à concentração e à estabilidade da matéria escura, a energia escura é a força da dispersão e da mudança. Elas coexistem em uma tensão poética que definiu a história do cosmos desde que ele era um bebê. No início, a matéria era mais densa e a gravidade dominava, permitindo que as primeiras estruturas se formassem. Mas conforme o universo se expandiu e a matéria se diluiu, a energia escura, que permanece constante por unidade de volume, acabou assumindo o controle. Vocês conseguem sentir essa mudança de turno na história universal? Há cerca de 5 ou 6 bilhões de anos, a energia escura tornou-se a força dominante, e desde então ela tem ditado as regras do jogo. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que a nossa própria existência ocorre justamente no equilíbrio entre essas forças. Se a energia escura fosse um pouco mais forte, o universo teria se expandido tão rápido que as estrelas e galáxias nunca teriam tido tempo de se formar. Se fosse um pouco mais fraca, a gravidade poderia ter colapsado tudo de volta em um ponto singular. Estamos no meio de um processo monumental, observando a vitória lenta da energia escura sobre a coesão da matéria. A Cloud 9 é um sobrevivente desse equilíbrio, uma estrutura que conseguiu se manter unida, apesar do esforço constante do vácuo para separá-la de tudo o mais. Sentir essa dinâmica é entender a fragilidade e a preciosidade de tudo o que conhecemos. A jornada pelo conceito de energia escura nos convida a relaxar a nossa necessidade de controle. Se a maior parte do destino do universo é governada por uma energia que mal começamos a compreender, o que nos resta é a contemplação e o respeito pelo mistério. Imaginem-se flutuando nesse oceano de energia invisível, sendo levados suavemente por uma corrente que atravessa as eras. Não há luta contra essa expansão. Ela é a natureza fundamental da realidade. Ao aceitarmos que o universo tem seu próprio ritmo e seu próprio fim planejado, podemos encontrar uma paz profunda na aceitação do desconhecido. A energia escura não é uma ameaça, mas sim a garantia de que o espaço sempre terá lugar para novos mistérios, mesmo que esses mistérios acabem por se distanciar de nós. Vocês conseguem imaginar o silêncio de um pesquisador ao olhar para as equações que descrevem a energia escura? É um silêncio de humildade. Eles sabem que estão tateando a força mais poderosa da criação, algo que não depende de estrelas, planetas ou vida para existir. É a energia do próprio ser, a vibração do palco onde a peça da existência é encenada. A Cloud 9 é um personagem nesse palco, um protagonista silencioso que nos ajuda a entender as forças que atuam nos bastidores. Ao estudarmos como as galáxias escuras se movem, estamos medindo o pulso da energia escura, tentando decifrar a velocidade com que o tempo e o espaço estão se afastando. Cada vez que fechamos os olhos e sentimos a quietude do ambiente, estamos, de certa forma, entrando em sintonia com a natureza da energia escura. Ela é o pano de fundo de tudo, o repouso absoluto que contém em si a força de mover o universo inteiro. Vamos entender que a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas o reservatório da maior energia que existe. A Cloud 9 nos trouxe até aqui para que pudéssemos perceber que o invisível não é apenas massa, mas também impulso. O universo invisível é um sistema completo, onde a matéria escura constrói e a energia escura expande, em um ciclo eterno que nos conduz suavemente para o abraço do infinito. Sentir a pressão da energia escura é reconhecer que estamos em um fluxo constante de transformação. Nada é estático. Mesmo a Cloud 9, em toda a sua aparente imobilidade, está sendo carregada pela expansão do vácuo. Esta percepção nos ajuda a soltar as tensões do dia, lembrando-nos de que somos parte de um movimento muito maior, um processo cósmico que não exige o nosso esforço,
apenas a nossa presença e a nossa consciência. Relaxem na certeza de que a força que move as galáxias é a mesma que sustenta o espaço entre os seus pensamentos, uma energia vasta, serena e infinitamente poderosa que nos guia através da noite eterna. Ao chegarmos a este ponto da nossa caminhada mental, precisamos de enfrentar uma das perguntas mais profundas que a ciência já se atreveu a formular. Como é que as grandes estruturas do cosmos começaram a existir? Vocês conseguiriam imaginar o cenário de quando o universo era apenas um bebê, uma época de escuridão profunda e calor latente, onde a luz ainda não tinha encontrado o seu caminho? Durante décadas, os livros de texto ensinaram-nos uma história que parecia sólida e linear. Acreditávamos que a receita para criar uma galáxia era sempre a mesma. Primeiro, uma imensa concentração de matéria escura criava um poço gravitacional. Depois, esse poço atraía nuvens gigantescas de gás hidrogênio. E, finalmente, esse gás tornava-se tão denso que as estrelas começavam a brilhar, iluminando o vazio. Mas a Cloud 9 surgiu como um parágrafo inesperado nesta narrativa, uma descoberta que nos obriga a rasgar algumas páginas e a reescrever o que pensávamos entender sobre o nascimento das primeiras luzes. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que a Cloud 9 desafia a própria ideia de sucesso cósmico. Na visão tradicional, uma galáxia que não produz estrelas seria considerada uma falha, um processo interrompido. No entanto, a existência deste objeto sugere que a formação estelar pode não ser uma consequência inevitável da acumulação de gás e de matéria escura. Imaginem a surpresa dos teóricos ao descobrirem que o universo pode estar repleto destas galáxias fantasmagóricas, sistemas que possuem toda a estrutura necessária para brilhar, mas que escolheram ou foram forçados a permanecer no silêncio. Isto muda tudo o que sabemos sobre a época da reionização, aquele momento crítico na história do universo, centenas de milhões de anos após o início, quando as primeiras estrelas começaram a limpar o nevoeiro de hidrogênio neutro com a sua radiação intensa. Se existirem muitas nuvens como a Cloud 9, talvez o despertar da luz tenha sido muito mais lento e fragmentado do que alguma vez imaginamos. Ao percorrermos as implicações desta descoberta, somos levados a questionar se a Cloud 9 é um fóssil vivo daquela era primordial. Vocês conseguiriam imaginar o valor científico de encontrar algo que preservou o gás original do universo quando ele era apenas um bebê, sem nunca o ter contaminado com os elementos químicos pesados produzidos no interior das estrelas? Em galáxias como a nossa, o hidrogênio foi reciclado através de gerações de astros, misturando-se com carbono, oxigênio e ferro. Mas na Cloud 9, o hidrogênio permanece puro, intocado e frio. É como se tivéssemos encontrado uma cápsula do tempo, um pedaço do universo primitivo que se recusou a evoluir, mantendo-se fiel ao estado original da criação. Este objeto oferece-nos uma oportunidade rara de tatear a matéria-prima do cosmos antes de ela ter sido transformada pela alquimia estelar. A Cloud 9 também nos obriga a repensar a definição do que é, de facto, uma galáxia. Durante séculos, a astronomia baseou-se na luz. Se algo brilhava, era digno de estudo. Se era escuro, era apenas o vazio. Mas agora entendemos que o vazio é uma ilusão dos nossos sentidos limitados. Vocês não acreditariam no quanto a nossa perspectiva era tendenciosa em relação ao que emite radiação. Se objetos como a Cloud 9 forem comuns, a nossa visão da história galáctica foi como tentar compreender uma floresta olhando apenas para as flores que florescem uma vez por ano, ignorando as árvores, as raízes e o solo que as sustentam permanentemente. A verdadeira história do nascimento das galáxias pode estar escrita na linguagem silenciosa do gás neutro e da matéria escura, e a luz das estrelas pode ser apenas um subproduto ocasional e nem sempre necessário. Vocês conseguiriam imaginar como esta descoberta afeta os modelos de simulação computacional que os cientistas usam para prever o futuro e entender o passado? Até agora, as simulações eram programadas para que o gás sempre formasse estrelas se certas condições de densidade fossem atingidas. A Cloud 9 diz-nos que faltam ingredientes nessas equações.
Talvez existam campos magnéticos poderosos que impedem o colapso do gás. Ou talvez a própria natureza da matéria escura seja mais complexa do que o modelo simples que usamos atualmente. Sentir essa incerteza não é motivo de medo, mas de um entusiasmo calmo e profundo. Significa que o universo é mais rico e tem mais segredos do que a nossa arrogância intelectual supunha. Estamos a aprender a ouvir os sussurros de um cosmos que prefere a discrição ao espetáculo. O futuro desta investigação levar-nos-á a utilizar instrumentos ainda mais sensíveis, como o telescópio espacial James Webb ou os novos arranjos de radiotelescópios de quilômetros de extensão. Vocês ficariam maravilhados ao pensar que estas ferramentas nos permitirão procurar outras clouds escondidas em aglomerados distantes. Ao encontrarmos mais exemplos de sistemas sem estrelas, poderemos mapear a abundância do universo invisível e entender se a Cloud 9 é uma exceção rara ou a representante de uma vasta população silenciosa. Se descobrirmos que estas galáxias escuras são a norma, a história do nascimento das galáxias deixará de ser uma crônica de fogos de artifício estelares para se tornar uma sinfonia de gravidade e de paciência, onde a maior parte da matéria permanece em repouso, sustentando o equilíbrio do todo. Esta mudança de paradigma desafia a nossa necessidade de progresso constante. Na nossa vida, somos ensinados que tudo deve crescer, produzir e brilhar. O universo, através da Cloud 9, mostra-nos que existe dignidade e propósito na permanência e no silêncio. O nascimento de uma galáxia não precisa de culminar num brilho intenso para ter significado físico. A Cloud 9 existe há bilhões de anos, atravessando o tempo com a mesma massa e importância de qualquer galáxia espiral majestosa, sem nunca ter sentido a necessidade de queimar o seu combustível. É um convite para relaxarmos e aceitarmos que nem todos os processos precisam de ter um resultado visível para serem fundamentais. A história do cosmos é a história do que permanece, tanto quanto é a história do que muda. Vocês conseguem sentir como esta descoberta nos aproxima da verdade sobre o universo invisível? Estamos a tatear as fronteiras da nossa compreensão histórica. Ao percebermos que as galáxias podem nascer e viver inteiramente nas sombras, abrimos a porta para entender a matéria escura não apenas como uma força passiva, mas como uma arquiteta que pode escolher não construir nada visível. Esta perspectiva transforma o universo num lugar muito mais misterioso e acolhedor, onde o escuro não é sinônimo de falta de informação, mas sim de uma informação que ainda estamos a aprender a processar. A Cloud 9 é a nossa professora neste novo curso de História Cósmica, ensinando-nos que as raízes da realidade são muito mais profundas do que as copas iluminadas que costumávamos admirar. Ao percorrermos mentalmente o futuro desta ciência, imaginamos o dia em que o mapa do universo estará completo, mostrando não apenas os pontos de luz, mas as imensas nuvens de potencialidade que preenchem o espaço entre eles. Nesse dia, compreenderemos que o nascimento das galáxias foi um processo muito mais diversificado do que imaginávamos quando o universo era um bebê. Veremos que a criação não se limitou a acender candeeiros no escuro, mas sim a criar uma estrutura complexa e interconectada onde a luz e a sombra desempenham papéis de igual importância. A Cloud 9 é o primeiro vislumbre dessa nova realidade, um objeto diferente de qualquer outro que nos convida a abandonar os preconceitos da nossa visão biológica e a abraçar a totalidade do ser cósmico. Sintam a tranquilidade que emana desta nova compreensão. Não há pressão para que tudo seja iluminado. O universo tem tempo, espaço e matéria suficiente para permitir que vastas regiões permaneçam em repouso eterno. Ao fecharmos os olhos e meditarmos sobre o futuro desta descoberta, percebemos que estamos a participar num momento histórico da consciência humana. Estamos a deixar de ser meros observadores de luz para nos tornarmos sintonizadores da realidade invisível. A Cloud 9 guiou-nos através dos séculos de teorias clássicas para nos mostrar que o futuro do conhecimento reside na nossa capacidade de valorizar o silêncio e de compreender a força do que não se manifesta. Relaxem nesta certeza de que o mistério é a fundação da descoberta e que o universo, em toda a sua escuridão, é o lar mais seguro e fascinante que poderíamos desejar.
Ao chegarmos ao final desta longa travessia pelo invisível, convido vocês a permitirem que a mente repouse sobre a ideia de que o universo, em sua maior parte, é um lugar de silêncio e de preservação. Percorremos distâncias que a nossa imaginação mal consegue abraçar, saindo do calor da nossa atmosfera para mergulhar no frio absoluto do aglomerado de Coma. Entendemos a Cloud 9 não como uma falha da natureza, mas como uma expressão pura de um estado de ser que não precisa de luz para ser real. Vocês conseguem sentir a profundidade dessa lição? Frequentemente, somos ensinados que o valor de algo reside na sua capacidade de se manifestar, de brilhar e de ser notado. A Cloud 9, com sua massa de bilhões de sóis e sua total ausência de estrelas, nos conta uma história diferente. Ela nos diz que a existência é soberana e que a força mais poderosa do cosmos é aquela que sustenta a estrutura sem pedir nada em troca. Vocês ficariam incrédulos se parassem para pensar que a beleza que admiramos no céu noturno, com todas aquelas galáxias espirais e nebulosas coloridas, é apenas a espuma de um oceano profundo e escuro. A matéria escura e a energia escura são as águas desse oceano, calmas, pesadas e infinitas. Ao compreendermos a Cloud 9, estamos na verdade aprendendo a valorizar o que não se vê. Isso nos transporta para uma reflexão sobre a nossa própria vida. Quantas vezes as forças mais importantes que nos mantêm de pé são invisíveis? O amor que nos sustenta, a memória que nos guia e a esperança que nos impulsiona não emitem luz, não podem ser medidas por telescópios, mas possuem a densidade de galáxias inteiras. Vocês não acreditariam no quanto somos parecidos com a Cloud 9 em nossa essência mais íntima. Um conjunto de mistérios e de pesos silenciosos que nos dão forma e sentido. Imaginem agora o universo quando ele era apenas um bebê, um tempo de potencialidade infinita, onde tudo o que viria a ser estava guardado na escuridão. A Cloud 9 é um fragmento desse tempo que se recusou a mudar. Ela é a prova de que o universo tem memória e que ele guarda em seus cantos mais remotos versões de si mesmo que não seguiram o caminho do brilho e da exaustão. Sentir essa presença é como tocar a raiz de uma árvore milenar. É entender que, para que os galhos alcancem o céu e as folhas brilhem ao sol, as raízes precisam habitar a terra escura, firme e silenciosa. Nós somos os observadores dessa dualidade. Somos a consciência que tenta unir o brilho das estrelas ao peso da matéria escura, buscando uma harmonia que integre toda a realidade. Vocês conseguem imaginar o conforto de saber que o cosmos possui um plano de fundo tão estável? A energia escura, que afasta as galáxias e expande o horizonte, garante que o espaço sempre será vasto o suficiente para novos mistérios. Não há fim para a descoberta, pois o invisível é inesgotável. A Cloud 9 nos ensinou que a nossa ciência não é um conjunto de certezas absolutas, mas sim um diálogo constante com o desconhecido. Cada vez que um radiotelescópio capta o sussurro do hidrogênio neutro, estamos ouvindo uma voz que viajou por milhões de anos para nos dizer que não estamos sozinhos no mistério. A estrutura do universo nos abraça com a mesma gravidade que mantém a Cloud 9 coesa, uma força que é, ao mesmo tempo, autoridade e acolhimento. Essa jornada nos ensina a não temer a escuridão. No contexto da física e da astronomia, o escuro não é o oposto da luz, mas sim a sua fundação. É no escuro que a matéria escura constrói os berços das galáxias. É no escuro que a energia escura dita o ritmo da expansão. E é no escuro da Cloud 9 que encontramos a pureza do hidrogênio primordial. Ao fecharmos os nossos olhos e deixarmos que essas imagens mentais fluam, percebemos que a escuridão é um espaço de descanso e de regeneração. É o local onde as estrelas que ainda não nasceram aguardam o seu tempo e onde as galáxias que já cumpriram o seu papel encontram o seu repouso. Vocês ficariam maravilhados ao perceber que o silêncio cósmico é, na verdade, uma sinfonia de frequências que ainda estamos aprendendo a sintonizar. A Cloud 9 é um monumento à paciência cósmica. Ela não teve pressa em formar estrelas e talvez nunca o faça. Ela simplesmente é. Essa aceitação do próprio estado é algo que podemos levar para o nosso cotidiano.
Não precisamos estar constantemente brilhando ou produzindo para termos valor. Existe uma dignidade imensa em apenas existir, em manter a nossa integridade e em sermos fiéis à nossa própria natureza, mesmo que o mundo ao nosso redor espere algo diferente. O universo invisível nos dá permissão para sermos silenciosos. Ele nos mostra que a maior parte da realidade compartilha desse silêncio conosco. Sintam o peso suave dessa constatação, permitindo que ela acalme as inquietações e traga um sentimento de pertencimento a algo muito maior do que as nossas preocupações imediatas. Ao percorrermos mentalmente os filamentos da teia cósmica, vemos que a Cloud 9 está conectada a nós por fios invisíveis de gravidade. Cada átomo de hidrogênio naquela nuvem distante ressoa com a mesma física que governa o ar que respiramos. Somos poeira de estrelas, sim, mas também somos filhos da matéria escura. Somos a manifestação visível de um sistema que é, em sua maioria, oculto. Entender isso é como descobrir uma sala secreta em uma casa onde moramos a vida inteira. O universo tornou-se maior, mais profundo e muito mais fascinante. Vocês conseguem sentir a gratidão por habitarmos um cosmos que se permite ter segredos como a Cloud 9? É o mistério que mantém a curiosidade viva e que nos impulsiona a continuar olhando para cima e para dentro. Agora, enquanto as luzes da nossa consciência se suavizam, deixamos que a imagem da Cloud 9 flutue livremente em nossa imaginação. Ela continua lá, no aglomerado de Coma, navegando silenciosamente pelo vácuo, guardando seu hidrogênio puro e sua massa invisível. Ela é a sentinela do invisível, o farol que não brilha, mas que aponta o caminho para a verdade. A ciência nos trouxe até aqui, mas é a nossa capacidade de sentir o cosmos que nos permite integrar esse conhecimento. Vamos entender que a jornada pelo universo invisível nunca termina. Ela apenas muda de frequência. O que aprendemos hoje sobre a matéria escura e a energia escura é apenas o começo de uma compreensão que transformará a nossa relação com o infinito. Vocês ficariam incrédulos se soubessem o quanto de paz existe em aceitar que não precisamos entender tudo para estarmos seguros. O universo funciona perfeitamente sem a nossa intervenção. A Cloud 9 se mantém coesa, a energia escura expande o espaço, e a teia cósmica sustenta as galáxias. Tudo em um ritmo majestoso e eterno. Podemos relaxar nesse fluxo, confiando que a mesma inteligência física que organiza os aglomerados de galáxias também cuida do equilíbrio da nossa existência. A escuridão do espaço não é um vazio assustador, mas sim o manto acolhedor da criação, uma seda negra salpicada de luzes que nos convida a fechar os olhos e a confiar na jornada. Espero que esta história sobre o invisível tenha trazido uma nova perspectiva sobre a vastidão que nos rodeia. Foi um prazer percorrer esses caminhos silenciosos com vocês, compartilhando os segredos da Cloud 9 e as maravilhas da matéria escura. Que a calma desse objeto diferente de qualquer outro acompanhe os seus pensamentos, trazendo a serenidade necessária para enfrentar o que quer que venha a seguir. O universo é a nossa casa, e cada descoberta nos faz sentir mais integrados a esse lar monumental. Mas antes de nos despedirmos por hoje, eu queria muito saber o que vocês acharam dessa jornada pela Cloud 9. Se essa história trouxe um pouco de clareza ou encantamento para o seu dia, por favor, deixe o seu like agora. É um gesto muito simples, mas para nós, aqui no Universo para o Sono, ele significa que estamos conseguindo tocar o seu coração com a ciência. Se você ainda não faz parte da nossa turma de exploradores do cosmos, se inscreva para não perder mais vídeos e para continuarmos juntos nessas caminhadas pelo infinito. E se você conhece alguém que também adoraria descobrir os segredos do universo invisível, compartilhe esta história. O seu apoio é o que nos permite continuar pesquisando e trazendo esses temas tão profundos de forma tranquila. E não deixe de explorar os outros vídeos do canal. Há muitos outros mistérios esperando por você. Agora, permaneçam nesse estado de tranquilidade. Imaginem a Cloud 9 flutuando no silêncio eterno e sintam-se parte desse mesmo silêncio. O universo é vasto, antigo e cheio de paz. Deixem que essa certeza os envolva completamente. Até a nossa próxima viagem pelas estrelas e pelas sombras.